Eu sou Márcia De Luca, estudiosa de yoga, meditação e ayurveda há mais de 40 anos. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês um assunto que é minha paixão. Esse assunto se chama Ayur Yoga, ou seja, é a união de Ayurveda e Yoga que vão gerar o equilíbrio para cada ser humano. Em realidade, Yoga e Ayurveda são ciências irmãs que caminham juntas há milênios para o benefício da humanidade. Yoga é o sistema, é a ciência da autorrealização. É o equilíbrio da mente para que você possa atingir uma plenitude e a autorrealização. E a Ayurveda é a ciência da autocura. Então você cura e fortalece o seu corpo para que você consiga ter saúde para ir em busca dessa autorrealização, desse autodesenvolvimento. Como vocês já sabem, a Ayurveda preconiza que cada ser humano é único e individual e como tal deve ser tratado. Yoga e Ayurveda se fortalecem, se unem para esse objetivo também. A Ayurveda preconiza que existem 3 tipos de constituições psicofísicas, como vocês já sabem: Vata, Pitta e Kapha. Vata, os seres formados mais pelos elementos ar e espaço; Pitta, fogo e um pouquinho de água; e Kapha, terra e água. Portanto, são pessoas diferentes que devem fazer práticas de yoga de uma maneira diferente também. Aqui é importante que você saiba que é preciso levar em consideração o desequilíbrio para que você escolha o tipo de yoga a fazer. Então, é aquela premissa básica que nós temos que fazer sempre obedecer à terapia dos opostos. Trazer sempre o oposto daquilo que nós temos em excesso. Portanto, Vata tem um excesso de movimento, de ansiedade, de agitação. A prática ideal para Vata em desequilíbrio é uma prática de yoga calma, tranquila, com permanência, minimizando o excesso de movimento já inerente desse dosha. Portanto, o Hatha Yoga, a Iyengar Yoga são excelentes para quem é Vata. Vata tem que trazer atenção presente, atenção plena no momento, no aqui, no agora. Aterrando os isquios no chão, aterrando os pés no chão, aterrando as mãos no chão, permanecendo realmente no equilíbrio do seu corpo, no cerne do seu ser. A prática, então, deve ser lenta, tranquila, com permanência. Todas as posturas sentadas e as posturas em pé que trazem aterramento e estabilidade para o dosha Vata devem ser priorizadas. Elas devem sentir o peso do corpo, já que ar e espaço são totalmente leves. Então, sentando no chão, arraigando no chão. O local sede de Vata é o intestino grosso, o colo do intestino, a cavidade pélvica, a coluna vertebral como um todo, que vai dar sustentação para o sistema nervoso. Portanto, todas as posturas de antiflexão, tanto em pé quanto sentadas, são posturas excelentes para trabalhar e estimular os órgãos do local sede de Vata. Portanto, antiflexão, todas as posturas como Paschimottanasana, como Janu Sirshasana, como Padahastasana, todas as posturas que vão para a frente. Torções devem ser feitas com a coluna bem ereta e pequenas retroflexões para trabalhar a flexibilidade e a força da coluna vertebral são importantes, mas com moderação, porque as retroflexões trazem o elemento ar e espaço e desequilibram em excesso o dosha Vata.
muito critério, muita atenção, muita calma na hora de praticar os asanas. A respiração deve ser longa, lenta, consciente. Vata deve enfatizar a inspiração mais do que a expiração. Então, fazer realmente uma entrada de oxigênio, de prana, inspirando conscientemente, expirando tão conscientemente quanto você inspirou. Atenção plena na respiração. Todas as respirações que acalmam, que tranquilizam, são excelentes para Vata. O Ujjayi, durante a prática, é excelente para Vata. Brahmari, o exercício da abelha, que trabalha o sistema nervoso, o crânio. Nadishodhana é realmente excelente para quem é Vata, porque é um pranayama que traz aquietamento e traz o equilíbrio do cérebro, das ondas cerebrais de Vata que vivem, essas ondas cerebrais vivem pululando com tantos pensamentos. Kumbhaka Mantra, trabalhando o sistema endócrino, também é um pranayama bom para quem é Vata. Bhastrika e Kapalabhati, que são pranayamas que energizam, que dinamizam, devem ser feitas pela manhã para quem é Vata, para que não haja um excesso de dinamismo no final do dia. Mas é excelente para desanuviar a mente, trazer uma clareza mental, que também é importante para quem é Vata. Então, relembrando, inspiração longa, expiração também consciente, com pranayamas tranquilos e suaves. A inspiração pela narina direita, que é a narina que esquenta, também é excelente para quem é Vata, porque na realidade Vata é um dosha frio e precisa de aconchego. A sala para a prática de Vata deve ser também aconchegante, deve estar quente, a pessoa deve estar com uma roupa bem coerente com a temperatura do dia. Nada de vento para quem é Vata, não pode ter vento encanado para quem é Vata, que Vata realmente se desequilibra com o vento. Música suave, tranquila, aromaterapia com lavanda, por exemplo, que traz um aquietamento grande. Flor de laranjeira, que além de aquietar, é um aroma que esquenta. É excelente para quem é Vata. Yoga Nidra, o relaxamento e Shavasana, deve ser longo para quem é Vata, extremamente benéfico para aquietar, trazer calma e equilíbrio para as pessoas Vata em desequilíbrio, que tem excesso de movimento. Você pode também fazer uma visualização trazendo os elementos faltantes. Os elementos faltantes para Vata são fogo, terra e água. Então imagine que você está numa praia com o corpo totalmente pesado na areia, elemento terra, o sol esquentando a sua pele, elemento fogo, as ondas da água do mar quebrando perto de você, trazendo o elemento água. Meditação para Vata é excelente para trazer equilíbrio, e as pessoas podem usar a repetição do mantra Ram, 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 que é um mantra realmente que aquieta, aconchega. Outro mantra pode ser também So na inspiração, Ram na expiração. E voltar da prática com calma, com tranquilidade, e procurar permanecer e manter essa calma adquirida durante a prática do yoga durante todo o dia, para que você fique aquietada, trazendo imensos benefícios para a sua fisiologia. Quem é Pitta é extremamente competitivo, ele quer ser sempre o melhor, ele está sempre olhando para os outros para ver se ele faz melhor do que os outros. Então, a prática para
Pitta deve ser uma prática também lenta e focada, como a de Vata, mas uma prática que venha do coração. Pitta tem que ter humildade para fazer a prática, tem que trazer o olhar voltado não para baixo, para o chão, mas para o coração, trazendo aquela intenção de praticar a partir do coração. Sabemos também que Pitta tem seu local sede na parte do estômago, intestino delgado, estômago, a parte baixa do estômago, fígado e vesícula. Então, todas as posturas de antiflexão, tanto sentadas quanto em pé, são boas também para Pitta, porque massageiam essa região sede de Pitta, o que vai estimular o funcionamento dos órgãos e vai também tirar a tensão do fígado e da vesícula, que é o local onde se acumulam tensão para quem é Pitta. Pitta deve também permanecer na postura, repetindo com humildade, sem querer se comparar com os outros, eliminando esse sentido de competitividade que é tão presente em quem é Pitta. As retroflexões são boas para quem é Pitta, em moderação também, eliminando a competitividade para que Pitta não se machuque. Pitta não conhece os seus limites, ele quer sempre ir além. Então, retroflexões com moderação. As melhores posturas para quem é Pitta em desequilíbrio são as torções, porque as torções trazem um resfriamento para o acúmulo de tensão na região do fígado, da vesícula, e também resfriam a fisiologia do corpo. Então, são excelentes as torções. Os pranayamas também devem ser feitos de uma maneira suave, tranquila, enfatizando a expiração mais do que a inspiração. Como Pitta é um dosha que tem excesso de fogo, devemos enfatizar os pranayamas que resfriam, como por exemplo, Sitali e Sitkari, ou então a inspiração através da narina esquerda, que é a narina que resfria, que traz um resfriamento para a nossa fisiologia. Bhastrika e Kapalabhati também devem ser feitas comedidamente durante a manhã, para desanuviar a mente de Pitta, mas com muito critério, porque são pranayamas que trazem um aumento do elemento fogo, do calor na nossa fisiologia. Então, é fazer esses pranayamas que realmente Sitali e Sitkari são os mais importantes, aquele que a gente põe a língua para fora e inspira pela calha da língua ou com a ponta da língua atrás da arcada superior dos nossos dentes. Então, muito pranayama para quem é Pitta. E torções, voltando, repetindo, são as melhores posturas para quem é Pitta. Yoga Nidra também é muito benéfico para quem é Pitta, tira aquele excesso de competitividade, aquele excesso de julgamento, aquele excesso de você estar sempre impaciente, irritado, acalma a fisiologia de Pitta. E você pode também trazer os elementos faltantes, que são o espaço, o ar e a água para quem é Pitta. Então, faça umas visualizações que trabalhem nesse sentido, como, por exemplo, você está perto de uma cachoeira, num espaço bonito na natureza, trazendo ar, trazendo espaço, trazendo um pouco de água para minimizar o calor e trazendo também o elemento terra, que é um elemento faltante em Pitta. Então, use a sua imaginação para criar essas visualizações e criativas que podem te ajudar muito para conseguir o equilíbrio daquilo que você tem em excesso. Lembrando sempre mesmo que a terapia dos opostos é importantíssima.
e logicamente também preparando a sala, vendo que ela não esteja quente, então o ar para quem é Pita é excelente, a sala deve estar arejada. Lavanda também é um aroma interessante para Pita, porque além de acalmar essa exacerbação da competitividade, do julgamento de Pita, traz um resfriamento importante para Pita. E aconchego também. Yoga Nidra é interessante para Pita, para tirar mesmo esse excesso de competitividade. As meditações também são importantes para quem é Pita, e os mantras que são indicados para quem é Pita é Sham, Sham. Então, olhos fechados, coluna bem ereta, o peito aberto, aquele olhar direcionado para o seu coração, trazendo humildade, e a repetição do mantra Sham, Sham, Sham. Da mesma maneira que para Vata, o mantra Soham também vai bem para quem é Pita. Então, inspirando o mantra So, expirando mantra Ham. Inspirando So, expirando Ham. É muito importante também Pita reconhecer a tensão que é acumulada na região abdominal. Então, o Dhyana Bandha, o umbigo beijando a coluna, também é importante para trazer bons resultados para a prática de Pita, para quem tem Pita em desequilíbrio. Então, para Vata, devemos enfatizar o Mula Bandha, porque é a raiz, trazendo estabilidade, e para Pita, o Dhyana Bandha, deixando o umbigo bem direcionado para a coluna vertebral. Então, você já deve estar percebendo a terapia dos opostos, trazendo para aquela prática exatamente o que aquele dosha tem em excesso no seu desequilíbrio. Isso é muito importante que fique claro, que é o excesso do desequilíbrio que deve ser respeitado. Então, é você perceber aquilo que está em desequilíbrio e trazer justamente o oposto para refazer a sua constituição e trazer o equilíbrio. O equilíbrio é sempre formado e atingido com a terapia dos opostos. Você vai trazer aquilo que é o contrário do que você tem em excesso. Agora vamos abordar quem é Kapha. Kapha, então, é o dosha da estrutura, da estabilidade. São as pessoas que têm uma estrutura maior, são pessoas que são mais pesadas, formadas pelo elemento água e terra. Portanto, quando você tem o elemento água e terra juntos, aquilo se torna pesado e representa uma estagnação. Quem é Kapha é justamente isso. São pessoas em desequilíbrio, que são letárgicas, que são preguiçosas, que são lentas, que não querem se exercitar e que não têm dinamismo, que não têm força para fazer as coisas. Então, para Kapha, a prática de yoga é totalmente diferente da prática de Vata e Pitta em desequilíbrio. Para Kapha, nós temos que trazer justamente uma prática de yoga mais energética, mais em movimento. Então, uma prática de Vinyasa Yoga é excelente para quem é Kapha, porque trabalha realmente o movimento, minimizando a estagnação e trazendo também o trabalho do coração, do fortalecimento do coração. Kapha tem que suar, tem que se exercitar para perder um pouco do peso que muitas vezes tem em excesso. Então, para Kapha é uma aula poderosa, é uma aula revigorante, é uma aula que incita o movimento e incita um esforço maior do que para quem é Vata, para quem é Pitta.
Vata são as pessoas mais frágeis, então nós devemos ter muito cuidado com o excesso de esforço para quem é Vata. Para Pitta, temos que ter cuidado para que não haja aquele excesso de competitividade. Vata precisa, sim, trabalhar o corpo, trabalhar o coração, precisa suar para manter o equilíbrio. Então, são as posturas realmente fortes, posturas que exigem esforço em movimento maior. Portanto, o Kapha não deve fazer uma permanência longa nos asanas, porque senão aumenta ainda mais a letargia já inerente a esse dosha. As respirações devem ser respirações que dinamizam, respirações que aceleram, como por exemplo, Bhastrika, Kapalabhati, são respirações ideais para quem é Kapha. Ujjayi também é muito interessante para quem é Kapha, mas com um ritmo mais acelerado do que para Vata e do que para Kapha. Também a respiração pela narina direita, que é a narina que esquenta, é interessante para quem é Kapha, já que Kapha é um dosha frio. E aí a narina direita traz aquele ar que vai esquentar a nossa fisiologia. Para Kapha, as posturas de retroflexão são as mais importantes, já que Kapha se acumula na região dos pulmões, na região torácica e na região das vias respiratórias. Portanto, todas as posturas de retroflexão que abrem o externo e que põem a cabeça para trás, que vão trazer uma liberação da mucosidade inerente a esse dosha. Portanto, são excelentes as posturas de retroflexão. Torções também são importantes para Kapha, mas sempre com aquela intenção de alongar a coluna vertebral e de fazer exatamente a prática com o externo totalmente aberto, para que haja essa movimentação da mucosidade que fica estagnada nos pulmões e nas vias respiratórias, como eu já disse. As posturas em pé também são excelentes para Kapha, mas sempre procurando trazer uma movimentação dos braços para cima. Todas as posturas que a gente eleva os braços para cima, posturas de pé, posturas sentadas, são excelentes para trazer esse fluxo do prana de baixo para cima, o dana vayu, que vai equilibrar essa mucosidade e essa estagnação do dosha Kapha. Yoga Nidra para Kapha, o relaxamento para Kapha, deve ser feito em moderação, porque se você deixar Kapha muito tempo relaxando, ele periga dele entrar em estagnação, aumentar a preguiça e não querer mais se levantar. É o contrário de quem é Vata, que precisa um Yoga Nidra bem longo para trazer aquietamento para o excesso de movimento e agitação. Então, para Kapha, um pequeno relaxamento pode até ser feito com os joelhos dobrados, as solas dos pés no chão, para que não haja tanta entrega como para os outros doshas. E é importantíssimo você trazer para Kapha essa prática de eliminar a preguiça, eliminar a letargia, incentivando sempre Kapha a ser fazer uma prática muito de movimento e trazendo realmente energia. Como eu já disse, Kapalabhati e Bhastrika são as respirações que trazem essa energia e esse dinamismo, minimizando a letargia de quem é Kapha. Então, também essas respirações podem ser feitas durante o dia, a qualquer momento, quando o Pitta se sente letárgico. A aromaterapia de eucalipto é extremamente boa para energizar Kapha. Eucalipto e alecrim podem ser usadas na prática. E uma música, de repente, mais
acelerada, mais dinâmica, para manter realmente o foco de quem é Kapha nessa prática. Para o relaxamento, você pode utilizar visualizações que tragam os elementos fogo, ar e espaço, como por exemplo, você está num balão fazendo uma viagem no ar e no espaço e sentindo o calor do sol na sua pele. Então você traz o elemento ar, espaço, o elemento fogo, equilibrando essas porcentagens desses elementos na sua fisiologia. E o mantra de meditação para Kapha é simplesmente Om, Om, Om. Kapha deve meditar um tempo menor do que quem é Vata e Pitta, porque Kapha, como já disse, tem a letargia. Se ficar muito tempo sentado, meditando, vai sair do equilíbrio e pode entrar numa letargia mais profunda. Então, aqui eu compartilhei com vocês as premissas básicas para uma aula de yoga ideal para Vata, Pitta, Kapha. Isso é Ayur Yoga, a união das ciências védicas de Yoga e Ayurveda. É uma técnica, uma ciência que vai realmente trazer equilíbrio para a sua vida. E se você quiser saber mais, consulte meu livro com Lúcia Barros, Ayurveda, Cultura de Bem Viver. Existe um capítulo totalmente escrito no aprofundamento dessas premissas e dessas dicas, né, de como você vai continuar a fazer uma prática extremamente individual e saudável para trazer equilíbrio para você. E aqui, nesse momento, a minha gratidão para vocês. Paz e amor.